Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom estarmos juntos mais uma vez aqui no nosso canal Introdução à Fé Católica, para juntos hoje, nesta sexta-feira, na qual a igreja faz memória de Santa Paulina, ou também conhecida carinhosamente, sobretudo na região de Santa Catarina, onde ela viveu, com Madre Paulina, lá na cidade de Nova Trento, em Santa Catarina. Eu tive a oportunidade de estar presente lá, visitar o seu santuário. É muito conhecida e o povo tem muita devoção a Santa Paulina, ou Madre Paulina. Santa Paulina dedicou-se ao trabalho com os pobres e foi elevada aos altares do Senhor, beatificada pelo Papa João Paulo II. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Buscando também a nossa santidade, exemplo de Madre Paulina, vamos escutar o nosso Evangelho. O Evangelho de hoje ele está escrito no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo de 16 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O texto sagrado nos diz o seguinte: eis que eu envio vocês como ovelha no meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles entregarão vocês aos tribunais e açoitarão vocês nas sinagogas deles. Vocês serão levados diante de governadores e reis, por minha causa, a fim de serem testemunhas para eles e para as nações. Por minha causa. Quando entregarem vocês, não fiquem preocupados com aquilo que vocês vão falar, porque nesta hora será sugerido a vocês o que vocês devem dizer. Com efeito, não serão vocês que irão falar, e sim o Espírito do Pai de vocês é quem falará através de vocês. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vocês serão odiados de todos por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra. Eu garanto que vocês não acabarão de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Pelas palavras do Santo Evangelho, o Senhor nos conceda o perdão de todos os nossos pecados. Queridos filhos e filhas, como falei no início, hoje nós fazemos memória de Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus, carinhosamente chamada de Madre Paulina. Sugiro a você, na medida do possível, visitar o santuário dela, que está localizado na cidade de Nova Trento, em Santa Catarina. Muito bonito, um lugar que convida e sugere a oração. A exemplo de Santa Paulina, nós também devemos procurar a nossa santidade a cada dia, né? E para isso, o Evangelho de hoje ele nos ajuda um pouco nesse caminho. Como? O que acontece para isso? Vejamos o que acontece no texto do Evangelho. No Evangelho, Jesus fala sobre a missão e alerta os discípulos, o que serve também para nós hoje, que na missão encontrarão dificuldades.
sobretudo na convivência. Veja, se a gente olhar para as pessoas que estão à nossa volta, no nosso caminho de evangelização, dentro de nossas comunidades, vamos constatar isso que Jesus está falando. Porque ao pregar o reino de Deus, ao pregar a boa nova do Evangelho, nós iremos lidar com essas situações aqui. Jesus fala bem claro logo no começo do texto de hoje. O texto de hoje, ele é, abrindo um parênteses aqui, ele é muito pertinente para os nossos dias. Por quê? Veja, versículo 16. Eis que envio vocês como ovelha no meio de lobos. Veja, uma ovelha é um animal frágil, e um lobo, o animal feroz, que está sempre pronto à espreita para atacar. O lobo aqui é aqueles que pretendem fazer o mal, aqueles que armam ciladas. E no mundo de hoje isso existe. Não podemos fugir dessa realidade. Então, pregar o Evangelho, anunciar a boa nova do Evangelho, vamos lidar com situações, pessoas contrárias a ele. Que, ao perceber que estamos pregando o Evangelho e sentindo-se incomodadas por ele, vão tentar, assim como muitas vezes a gente vê nos textos evangélicos, tentando armar situações difíceis para Jesus, quem se coloca à disposição para servir e anunciar o Evangelho vai lidar com isso também, hoje. Vemos no mundo hoje o que não é diferente da época de Jesus, onde a malícia e a maldade está muito presente no coração do ser humano. Isso não é o ideal, claro, mas é a realidade. Jesus nunca disse que seria fácil para ninguém. Por isso, ele deixa aqui uma orientação. Sejam prudentes como as serpentes, ou seja, atentos a tudo que está à sua volta. A serpente é um animal sempre atento a tudo que está acontecendo à sua volta. E manso como a pomba, ou seja, revestidos de humildade. Porque sem a humildade, esses dois pontos aqui, esses dois comportamentos, eles são muito importantes no mundo de hoje. Primeiro, a prudência de uma serpente, ou seja, estar atento a tudo que está acontecendo à sua volta, para não cair em armadilhas. E aqui eu diria, estar atento à malícia presente no coração do outro, e manso como uma pomba. Porque para pregar o Evangelho é essencial e indispensável a humildade de uma pomba, como Jesus mesmo diz. E outro ponto desse Evangelho que eu quero ressaltar aqui. Não vos preocupeis com aquilo que havereis de falar, porque o Espírito Santo haverá de falar por vós. Veja, se a gente pegar as cartas de Paulo, se a gente deixar-se guiar pelo Espírito Santo, ele vai colocando na nossa boca, não como uma mágica, mas vai dando a nós o discernimento para entender as coisas e discernir aquilo que deve ser falado e aquilo que não deve ser falado. O Espírito Santo nos conduz. Nas cartas de Paulo isso é muito presente. Nós, o Espírito Santo, decidimos isso. Por ordem do Espírito Santo, não fomos para aquela cidade. O Espírito Santo decidiu por nós
E essa intimidade com o Espírito Santo, essa sensibilidade para perceber a voz do Espírito, a gente vai ganhando, não é como a mágica, é à medida que vai aumentando a sua intimidade com Deus, deixando ser guiado por Ele. Quanto mais íntimo de Deus, mais perspicaz nas coisas espirituais você vai ficando e vai discernindo aquilo que deve ser dito e não deve ser à luz do Espírito. Pela intercessão de Santa Paulina, Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchauzinho, fique com Deus, deixa aí no canal o seu joinha e se inscreva caso ainda não seja inscrito. Tchauzinho.